Procure primeiro compreender e depois ser compreendido. E é uma coisa importante porque o ato de se fazer compreendido, ele só vai existir quando você mostrar para outra parte que você está disposto, disposta a compreendê-la, nunca antes. Fica nesse, igual dois carneiros na montanha, batendo a cabeça um na frente do outro, e nunca vai chegar a um acordo. Casais são assim, às vezes relação de patrão e empregado são assim, às vezes o vendedor e o cliente agem dessa maneira. E quando você se dispõe a ouvir o que o outro tem a dizer, mais do que ficar despejando, vomitando a sua verdade, as chances de você estar por cima, de você ser capaz de influenciar positivamente uma negociação, um acordo, o que quer que seja, as chances de você ter mais vantagens nesse acordo, nessa negociação, são infinitamente maiores. Se uma pessoa, com a sua inteligência, competência e dedicação, discorda de mim, deve haver algo, em sua opinião, que eu não compreendo. E eu preciso entender isso. Que coisa, né? Acabei de escrever um artigo lá no blog da Pami Garcia. Essa semana a gente está fazendo a troca de papéis, eu falava disso. Um casal, o marido tem uma opinião, a esposa tem outra opinião. Estão vendo as coisas de uma forma diferente. Começa a brigar, discutir, guerrear, tacar panela, quebra prato. Que coisa horrorosa, meu Deus. Não precisa. Ora, se você está dialogando com uma pessoa e ela tem uma opinião diferente da sua, ao invés de ficar tentando provar a sua verdade, se você utilizar a sua energia para compreender o que exatamente a outra pessoa está dizendo, ou, falando de outra forma, o que exatamente a pessoa está enxergando que você não está enxergando, quem sai ganhando? Você sai ganhando, porque você já tem a sua opinião. A outra pessoa já tem a opinião dela. Então está 1 a 1. Se você se dispõe a compreendê-la, você tem a sua opinião e a opinião dela. Se ela é cabeça dura, ela só tem a opinião dela. Quem está ganhando? Você. As chances de argumentar agora suas são maiores, porque você se dispôs a acolher o que a outra pessoa tem para dizer. É claro que nem todo mundo funciona assim. Tem muita gente chata no mundo que só quer saber de falar. E quando supostamente essa pessoa está ouvindo, na verdade ela não está ouvindo, ela só está respirando. Aí você acha que ela está dando um tempo para você falar, ela só está respirando para continuar falando. São pessoas imensamente inseguras. Precisam estar se afirmando o tempo todo. Precisam estar provando o tempo todo alguma coisa. São pessoas que entram muito facilmente numa discussão. Não gostam de serem questionadas, não gostam de serem criticadas, não gostam de serem contestadas, e são pessoas que sofrem para burro, viu? Gente que assim sofre para burro. Olha, na minha vida, eu vou contar um segredo, não é bem um segredo, porque não tem nada de secreto nisso, mas uma coisa que eu sempre fiz em toda a minha história, e por isso eu me dei muito bem por isso. Eu sempre me dispus a captar o melhor que cada pessoa tinha em cada experiência, ainda que eu discordasse dessa pessoa, ou ainda que essa pessoa fosse rotulada como uma pessoa chata, uma pessoa ruim de conviver, uma pessoa difícil de conviver. Lembro, por exemplo, dos meus formadores. Eu tive uma formação muito eclética, né? Já passei por vários dos meus mestres, etc. Na época do seminário, por exemplo, eu me lembro muito bem de um padre chamado Gustavo Desjardins, já falecido, e ele era uma pessoa muito séria, muito brava, muito, né? Uma personalidade assim muito difícil de conviver, muito difícil. Vocês não fazem ideia de como era difícil lidar com esse Gustavo Desjardins, um senhor já de bastante idade, mas tinha uma sabedoria, tinha uma compreensão das coisas. Eu nunca esqueço das aulas dele. Ele falava, por exemplo, que a espiritualidade é como um avião Airbus que está no ar, e ele só se mantém no ar por causa das turbinas. Se não tiver turbina, o avião cai. Assim também a nossa vida, que nós precisamos da oração. E a oração são as turbinas que sustentam o nosso avião. Se você não tiver oração, o seu avião vai cair. Você vai cair em depressão, você vai cair
numa crise existencial e a oração forte mantém o avião mais pesado no ar. Nunca esqueço dessas comparações que ele fazia. Eu achava tão bonito, né? Mas era uma pessoa ruim, né? Ruim de conviver, amarga, mas quando falava, pronunciava verdadeiras pérolas de sabedoria. Então eu convivia muito bem com essas pessoas. Não ficava tentando contestar, ser o revolucionário, ou provar que a outra pessoa não estava certa, ou que o jeito dela é isso, ou que ela é aquilo. Apenas acolhia aquilo que ela tinha de melhor e ponto final. E eu só dei um exemplo. E quero saber, na minha vida toda, me dei muito bem por causa dessa postura. Eu lido bem com todo mundo, viu? Lido bem com todo mundo, já consigo me relacionar bem com todo mundo. Então, esse é o segredo. É o segredo de não tentar ficar provando a minha verdade. Você está tendo um impasse com outra pessoa? Muito bem. É a sua verdade, é a verdade do outro. Você tem um, ela tem um. Acolha o que a outra pessoa está dizendo. Ao invés de, espera aí, você está errado, o que você está falando não presta, o que você está dizendo não vale nada, acolha com carinho o que a outra pessoa está dizendo. Agora você tem o que você já sabe, e você tem o que a outra pessoa já sabe. Se, vamos ler aí para fechar, né, a pessoa discorda de você, deve haver algo, na opinião dessa pessoa, que você ainda não está compreendendo, e não é legal compreender, não é legal saber, né? Aliás, eu estava lendo agora há pouco, já li várias vezes um livro do Donald Trump, Como Ficar Rico. É um livro bacana de você adquirir. Eu gosto muito desse livro. E em Como Ficar Rico, Donald Trump fala sobre como lidar com as críticas alheias. Ele diz o seguinte: primeiro você tem que saber de onde vem a crítica, né? Porque às vezes, quando a pessoa escreve uma crítica, a palavra dela não vale o papel que ela está escrevendo. Mas se for uma pessoa que vale a pena, você utiliza a crítica dela para o seu crescimento pessoal. Você utiliza as palavras dela para se tornar uma pessoa melhor. Porque agora você está aprendendo, né? Está aprendendo um pouco mais sobre você mesmo e a pessoa está fazendo um favor para você. Então acolha isso com humildade, acolha com carinho a opinião alheia e com certeza você vai crescer. Então é isso que nós estamos falando aqui o tempo todo.